Paz contigo! Você está no programa Jardim de Deus, uma verdadeira clínica para a sua alma. E hoje nós vamos falar dos assuntos de uma das dores mais silenciosas e mais comuns da alma humana, a rejeição. Salmo 27:10 diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Essa é uma promessa que ela nos traz esperança. Mas a ferida da rejeição é uma ferida que dói, que machuca. Então, Dr. Francis, explica pra gente hoje o que é essa ferida da rejeição. A rejeição é um sentimento que, como todo sentimento, né, é um afeto. Afeto é aquilo que afeta e ela afeta a alma da pessoa, colocando sempre numa posição de não merecimento em relação a outra pessoa. A gente frisa sempre nos nossos encontros que, em termos psíquicos, outro é tudo aquilo que não sou eu. A gente sempre frisa isso. Então é importante a gente entender que essa rejeição me coloca em posição de não merecimento, inclusive em relação à vida. Então seria isso, um sentimento negativo que me coloca numa situação de não merecimento e até mesmo as suas variantes, como inferioridade, coisas mais perante o outro. É uma posição perante o outro de não merecer estar ali. E por que essa ferida, ela dói tanto? Justamente porque a gente se espelha, se enxerga através de um espelho. E o espelhamento psicológico que nós temos é sempre o olhar do outro. Do momento que você tem um olhar do outro, onde você enxerga nele a rejeição, a ideia de que há algo errado com você. Então, isso faz doer, porque você se coloca numa posição, não é que o outro me rejeita e ponto. O outro me rejeita e a culpa é minha. Então, essa é a sensação que faz com que a dor se torne maior. É um existir sem ser visto, que é semelhante a não existir. É uma angústia de aniquilação, que vai surgindo aos poucos e sendo tamponada por essa ideia. Existo, mas não sou visto. E tem algum momento na vida onde estamos mais sujeitos à rejeição? Tem uma fase na infância ou na vida adulta ou em qualquer momento? Em qualquer momento. A gente pode sentir rejeição factual, ou seja, um fato que acontece e a gente se sente pontualmente rejeitado. Isso é normal, isso é natural. Todos nós podemos passar por isso em qualquer momento, onde de fato você foi rejeitado para um determinado cargo, por exemplo, num processo seletivo. Ok? Então isso aí é normal. É doloroso, faz parte da vida e a gente aprende a superar e seguir em frente. Entretanto, nós temos rejeições que elas são estruturais. Então não é uma rejeição momentânea e por um evento. É um sentimento de rejeição que foi construído durante a formação da personalidade e aí as pessoas que possuem esse tipo de rejeição estrutural se sentem rejeitadas não em um ou dois momentos, mas na maioria dos momentos. É como se o tempo todo ela estivesse sendo rejeitada pelo outro ou pelo menos na expectativa de vir ser rejeitada a qualquer momento. Então, dentro desse aspecto, por exemplo, se a pessoa viveu um momento de rejeição na infância, pode ser que ainda adulta, esse sentimento pode aparecer. Com certeza. A base da estrutura é formada de 0 a 7 anos, né? Estrutura da personalidade. E você vai construindo ao longo da vida, à medida que novas vivências vão surgindo. São vários complexos de ideias que vão surgindo. Para cada evento na vida, um complexo de ideias novo. E esses complexos vão compondo a nossa personalidade. Mas a base é de 0 a 7 anos. Os complexos de base são de 0 a 7 anos. Então imagine, se você, depois desse período, tem um episódio de rejeição, mas a sua base não contempla essa rejeição, você tem uma facilidade muito maior de sair daquela ideia da rejeição e tratar isso como algo pontual. Agora, quando a ideia da rejeição é introjetada durante a formação da personalidade,
Já se torna uma característica da pessoa o sentir ser rejeitado. E aí ela vai levar isso para o resto da vida, se não for trabalhado, obviamente. Como é uma ferida, então a pessoa ela tem os sintomas, né? É por onde a gente identifica que a pessoa possui essa ferida, que a pessoa possui esse sentimento de rejeição. Quais são os sintomas que essa pessoa expressa que a gente pode identificar? Os sintomas, né, não vão, às vezes, aparecer de forma tão clara como num diagnóstico descritivo, por não ser uma patologia. A rejeição não é uma psicopatologia. Ela é um sintoma que pode aparecer num traço de personalidade, que pode aparecer também em algumas psicopatologias, mas ela por si só não é. Então, o que existe? Existe do normal ao patológico, mas em todos esses aspectos o termo sintoma é adequado. Sintoma pode ser físico, psíquico, comportamental. Então, a pessoa que tem o seu comportamento modificado por uma rejeição, ela está expressando um comportamento sintomático oriundo da rejeição. Como, por exemplo, uma pessoa que na sua personalidade ela encontrou algum tipo de rejeição, seja factual ou seja uma realidade psíquica apenas. Depois eu explico a diferença disso. Mas se ela encontrou algum tipo de rejeição e isso internalizou na personalidade dela, ela obviamente vai trabalhar para compensar essa rejeição. Porque uma criança, nessa fase, é altamente dependente do seu outro, que na verdade é sua mãe, é o seu cuidador, seu pai, quem faz os cuidados parentais. Ele é altamente dependente dessas pessoas. Agora, imagina uma realidade onde esses cuidadores rejeitam a criança. Qual é a consequência de uma criança muito nova, rejeitada pelos pais, literalmente? Ela não produz o próprio alimento. Ela não é capaz de se manter com os cuidados básicos para a sobrevivência. Consequentemente, ela vai morrer. Então, a ideia de aniquilação, de deixar de existir, vem seguindo a ideia de uma rejeição. Dessa forma, a psique da criança que deseja a sobrevivência vai se armar com todos os mecanismos de defesa possível contra o sentimento de rejeição. Logo, se a mãe a rejeitou, ou se o pai a rejeitou, ainda que não de fato, mas na fantasia dela houve essa rejeição, um dos mecanismos que ela vai utilizar é, por exemplo, compensar. De que forma? Bom, para eu não ser rejeitado, se eu sou rejeitado é porque eu não sou bom o suficiente. Logo, para eu ser bom o suficiente, eu preciso me esforçar mais para agradar o outro. E ela entra então na ideia de perfeccionismo, eu preciso ser perfeito para o outro não me rejeitar. Ela entra na ideia de dizer não para si mesmo, para poder dizer sim para os outros. Por exemplo, quando a pessoa pede alguma coisa ou necessita de alguma coisa e ela não pode fazer, ela não tem coragem de dizer que não pode. Ela vai dar o jeito dela, ela vai se virar e vai dizer sim, mesmo com vontade de dizer não. Ela vai dizer sim porque ela não pode desagradar o outro. Porque se ela desagradar o outro pode rejeitá-la. Sendo assim, ela vai buscar sempre se conformar à vida dos outros. Tem que ser sempre o objeto bom que o outro possa usar, porque senão pode ser descartado. Imagina viver assim por toda uma vida. A preocupação principal dessa pessoa é ser um objeto bom para o uso do outro. Se o outro não precisar mais de mim, ou se o outro não me considerar bom o suficiente, ele vai me rejeitar. A rejeição está sempre ali, é um ato que pode acontecer a todo momento na cabeça dela. A pessoa vai se anulando, né? Ela vai se anular, ela vai ser sempre... assim, na vida a gente tem sujeito e objeto, né? Sujeito é o detentor do desejo, objeto é onde o desejo se realiza. A gente é simultaneamente sujeito e objeto em qualquer relação. Nesse caso, a pessoa vai ser só objeto.
ela precisa ser o objeto e ainda assim um objeto bom para que um sujeito possa usar e ela ter utilidade e assim não ser rejeitado. Ok, isso imagina que é o seguinte, uma pessoa, a rejeição ela pode influenciar o padrão mental, o padrão de como a pessoa entende que as coisas devem ser. Por exemplo, já ouvi muitos casos de pessoas, por exemplo, em que na infância, em que era tratado com muita rigidez pelos pais, muito não pode, muito não faça isso, e depois, quando se tornam adultos, se tornam pais, eles costumam ter uma ação contrária. Não, meu filho agora então pode tudo, porque quando eu era pequeno não podia nada, então agora pode tudo. Então, ou seja, embora exista o equilíbrio, a pessoa possa perceber que pode buscar um equilíbrio nisso, mas também pode acontecer justamente da pessoa sair do extremo, de um lado, para um outro extremo, sendo que das duas formas continua se tornando um desequilíbrio que vai se perpetuando ali de geração por geração. Com certeza, certamente isso vai acontecer. Por quê? Quando você tem a necessidade de ser o objeto bom para o outro, enquanto você é filho, se você se torna um objeto bom se você atender piamente ao desejo dos pais. Daí, todo o rigor que lhe é imposto você absorve. Espera-se que essa criança, ao se tornar pai, tente reproduzir a paternagem que ele teve, reproduzir a função paterna. Mas ele tem um diferencial. Ele carrega com ele a ideia da rejeição. E agora, ele, como pai, ele tem que ser o objeto bom para os filhos. E aí ele entende que ser um objeto bom para os filhos é sentir-se amado, ao invés de respeitado. Isso aí é uma grande diferença. As pessoas acreditam que não são amadas o suficiente por causa da ideia já intrínseca de uma rejeição e se comportam de maneira a buscar o amor dos filhos e acha que isso é adquirido como? Dizendo sim o tempo todo. Porque se eu digo não, é uma forma de amor? É uma forma de amor. Mas desagrada ao filho, porque ele não quer o não, ele quer o sim. E eu não estou buscando, na verdade, amar ao meu filho. Eu estou buscando dar a ele alguma coisa para que ele, na sua expressão, diga que me ame. Não é o amor que eu tenho para com ele, é a falta de amor que eu tenho para comigo que eu preciso exigir dele um feedback. Eu penso que estou fazendo por ele, mas na verdade eu estou fazendo por mim mesmo. Porque a função paterna, ela exige um posicionamento em que você vai dizer sim, mas também vai dizer não. Vai criar o limite que a criança precisa ter, frustrações, para ela aprender a ter tolerância a frustrações na fase adulta. O melhor lugar para ela criar frustração é no ambiente familiar, que é um ambiente amoroso. E as pessoas que sofrem dessa necessidade de aprovação constante estão usando os filhos para adquirir essa aprovação por si mesmo e estragando a construção desses garotos. E na Clínica Jardim de Deus a gente recebe essas pessoas com esse tipo de ferida, né? Acostumadas a ser psicamente ou factualmente serem rejeitadas, e lá elas encontram acolhimento, escuta. Como que funciona assim, o processo terapêutico e espiritual para essas pessoas dentro da clínica? Sim, lá a gente encontra os dois, né? Encontramos o pai, encontramos o filho. Né? Aquele pai que precisa da aprovação, ele aparece lá, e às vezes aparece lá é o filho de um pai que precisava de aprovação, e ele chega lá com uma ideia de ausência de limites e frustrações diversas perante a vida, porque a vida não vai dizer sim para ele todas as vezes. Mas a gente faz lá um trabalho justamente de, primeiro, desconstrução dessa estrutura através de palestras que vão trazer ao entendimento da pessoa como que as estruturas, de uma forma geral, funcionam. Depois, a gente vai para o atendimento individual, onde você sai do geral e vai para o particular, né? Para a situação pontual dele, como ele se enquadrou naquele estado. Tudo isso visando o quê? Dar um entendimento novo
porque você não consegue combater o que você não está vendo, e essas questões são inconscientes. Você vê os sintomas, você sente os sintomas, mas você não sabe de onde está vindo. Então ela passa a enxergar onde está e começa, então, a partir daí, ao tomar consciência, começar a ter uma gestão. E é claro, não basta isso, né? Ela precisa também ter um impacto emocional profundo que possa marcar essa experiência de transformação. Então a gente une o conhecimento, que é a geração de novos pensamentos baseado na lógica, na razão, e a partir daí uma experiência emocional profunda que vem através da presença do Espírito Santo, onde ela é levada a um crescimento espiritual, ainda com a alma debilitada. Ela vai buscar um fortalecimento espiritual através das orações, através dos cânticos, e quando ela chega num estado de conexão espiritual, ela tem experiência emocional profunda. Não é uma experiência emocional por si só, mas quando a experiência espiritual é genuína, ela afeta o emocional. Ela alcança o emocional e traz o marco que precisa ser. Então, esse conjunto de ideias que ela desenvolveu no coletivo pelas palestras, no individual pelo atendimento, somado a essa experiência emocional profunda, gera um novo complexo que, se alimentado posteriormente, se torna um novo padrão de funcionamento. É interessante esse novo padrão de funcionamento à luz da conexão espiritual e emocional. Porque na clínica as pessoas aparecem porque precisam. Muitos vão porque buscam uma solução que não conseguem visualizar. Isso é válido para qualquer tipo de psicoterapia, para qualquer tipo de trabalho espiritual. O desejo tem que existir. Tem que ser uma busca pessoal. Se a pessoa não quiser ser ajudada, ninguém vai conseguir ajudá-la. Por isso que a gente inicia com palestras voltadas para quebrantamento. E o quebrantamento nada mais é do que o esmiuçamento das convicções, das certezas. Para aquelas pessoas que já chegam quebrantadas pela dor, isso aí é desnecessário. Sim. Mas para aquelas que chegam por encaminhamento, como você diz, ela chega cheia de certezas. A ponto dela pensar, estou aqui porque me enviaram, mas eu não tenho benefício nenhum em estar aqui. Né? E aí quando ela é ministrada em cima de quebrantamento, em que ela vê que as certezas delas não são tão certas, que os caminhos tão confiáveis que ela seguiu as trouxeram onde elas estão hoje, então ela se abre. E aí surge o desejo. Exatamente. Quando essa pessoa... Porque para a pessoa ser curada, ela precisa se abrir, né? Precisa se entregar ao processo. Agora, a gente identifica que quando essa pessoa se abre, quando ela realmente vive o processo dos 3 dias de cura, que é a proposta da Clínica Jardim de Deus, ela sai de lá curada. E a partir dali ela começa a viver uma nova história. Não é isso? Ela tem que se entregar para viver essa nova história. Exato. A gente costuma dizer que a Clínica Jardim de Deus é um momento imersivo. São 3 dias de imersão para mudança de mentalidade, experiências emocionais profundas. Mas o processo de criação de um novo hábito, de novos padrões, exige repetição. Então ela precisa permanecer. O próprio projeto da clínica contempla o pós-clínica justamente para estar acompanhando e oferecendo ferramentas para essa continuidade. Através do culto Sarando a Alma, através dos nossos canais no Instagram, das lives que a gente realiza, dos atendimentos individuais em todas as quintas-feiras antes do culto Sarando a Alma, mesmo que seja à distância, a gente consegue prestar um apoio justamente para que ela consiga consolidar por pelo menos 3 semanas o padrão que ela adquiriu. Sem essa permanência, ela corre o risco de voltar aos padrões antigos e permanecer neles. Uma observação, pastor Márcio, é o seguinte: vale a gente ressaltar que, exceto em situações de milagre, né? O milagre, ele existe. Sim. E como o milagre existe, o que é o milagre? É uma intervenção que foge à lógica, ao normal, foge ao processo.
Então, a gente, quando está dizendo isso, a gente está se referindo ao processo em si. Agora, uma intervenção que fuja ao processo, o milagre é possível em qualquer esfera, né? E aí sim, acontecendo isso através da imersão, qualquer pós-clínica é desnecessário no sentido de criar um novo padrão. Foi feito ali, momentaneamente. Mas o processo contempla a continuidade. Isso. Considerando que o processo também está de acordo com a situação de cada pessoa, não é? Se o processo ele vai durar mais tempo, se ele vai talvez exigir um pouco mais de atenção, ou de atendimento, ou de pós-atendimento, conforme realmente a intensidade da solução que a pessoa encontrou na clínica, ou da solução do problema que ela tem, né? Que ela pode ser maior ou menor, não é? Então a pessoa pode terminar tudo também, mas todo o processo da clínica, seja ele mais intenso ou menos intenso, com certeza ela vai se encontrar no momento de maior leveza, de maior tranquilidade, então está mais propenso à felicidade. Inclusive, parte do processo é um encaminhamento no pós-clínica para profissionais da área da saúde, que às vezes é necessário serem inseridos no processo. Não é excludente. Às vezes a pessoa chega na clínica, porque às vezes a gente fala que a pessoa que está escutando, ela fala assim, vai chegar na clínica, vai ser tudo mil maravilhas. Só que, na verdade, principalmente para quem sofre de rejeição, a clínica vai mostrar para essa pessoa o enfrentamento, né? Como se diz, como se colocasse a dor na ferida, né? A pessoa chega lá com uma ferida, chega lá sentindo rejeitada, ela vai receber o acolhimento, vai receber ensinamentos, mas ela precisa de estar comprometida com a cura dela, né? Porque é um processo terapêutico, então ele tem que ter uma continuidade e um compromisso da pessoa em mudar todos os padrões, porque depois que ela voltar para casa, que acabar a imersão dos 3 dias, ela, é claro que tem o apoio do pós-clínica, mas ela tem que estar comprometida com essa continuidade do processo de cura dela, né? Exato. É o desejo de curar-se, tá? Isso é fundamental. Quem busca a cura tem que alimentar o desejo de estar curado para conseguir passar por todo o processo. Muito bem. É importante que você entenda que você não está sujeito às circunstâncias que estão sobre você, que estão sobre a sua vida. Situações com as quais você já viveu ao longo do tempo, elas não devem justamente ou simplesmente determinar como será a sua vida, determinar os seus limites. Porque Deus tem para você um plano maior. Deus tem para você algo tremendo, algo grandioso. E isso você pode encontrar. E uma das principais ferramentas para lutar com isso é justamente você entender que precisa enfrentar essas circunstâncias, precisa aprender, precisa receber, precisa estar cheio para então buscar forças para vencer todas essas circunstâncias. Para isso, nós trabalhamos na Clínica Jardim de Deus, que é um lugar onde você pode justamente vencer estes problemas e ser abençoado. Como, por exemplo, alguns desses testemunhos que você vai ouvir nesse momento. Olá, meu nome é Silvio, eu sou natural de São Gonçalo e eu vim na Clínica Jardim de Deus, vim conhecer um pouco mais de Deus. E quero dizer assim que é algo transformador. Eu entrei aqui, uma pessoa achava que eu conhecia Jesus e depois que eu participei da clínica, agora realmente eu conheço Jesus. Agora realmente eu sou filho de Deus. E para quem ainda não teve oportunidade, está vendo esse vídeo, eu aconselho a você, vem para cá. Se você quer ser transformado, se você quer morar no céu, vem para cá. Esse é o caminho. Obrigado a todos. Agradeço a Getsemane por essa oportunidade e peço a Deus que abençoe a todos que aqui trabalham e a todos que vão vir ainda. É isso aí. Obrigado. Olá, pessoal. Nós estamos aqui na Clínica Jardim de Deus com a Mônica e hoje ela vai testemunhar, ela vai contar para vocês o que está sendo a Clínica Jardim de Deus para ela. Gente, tudo de bom para vocês, né? Amados, eu vim aqui com expectativas no Senhor e eu vim como aquela mulher, né, samaritana. Vim trazendo meu vaso, falei com Deus, eu quero que o Senhor me renove, encha esse vaso que eu quero beber da tua água, né, da água do Senhor, para que eu saia daqui cheia. E aqui o Senhor, a minha garrafinha de água aqui sumiu, eu não sabia onde ela estava,
Mas o Senhor, Ele transbordou tanto na minha vida e Ele traz assim, na realidade, né, nos detalhes, aquilo que Ele vai fazer com a gente. Ontem, inclusive, eu tive uma experiência com Deus que o Senhor me levou para outra dimensão. Foi além das minhas expectativas, porque com o Senhor é assim. Eu não estou nem levando o vaso de volta, porque no poço aqui ele fica, e estou indo cheia daquilo que Deus tem para fazer na minha vida e que Ele tem para fazer através da minha vida em outras vidas. Porque hoje eu sei verdadeiramente a minha missão e verdadeiramente isso aqui está no meu coração, gravado na minha alma. Eu vim, a minha alma foi restaurada para a glória de Deus. O céu aqui, gente, ele está baixinho, baixinho, baixinho. A gente pode tocar o céu, a gente pode tocar o Senhor e Ele está nos tocando verdadeiramente. É um lugar maravilhoso, é uma presença divina, é uma presença do alto que vem para transformar, para nos livrar de tudo aquilo que dói a alma, para encher o nosso coração de coisas novas e transbordar daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E assim eu vou voltar para minha casa, levando a transformação que eu vim buscar para todos aqueles que estiverem próximos de mim. Amém. E ser uma mulher sorridente, feliz, que é o que o Senhor me fez para ser. Amém? Amém. E você, precisa viver algo novo com o Senhor também? Esse lugar é para você. Vem para o Jardim de Deus. Oi, gente, eu sou Andresa, estou aqui na Clínica da Alma pela segunda vez e a primeira foi formidável e agora está sendo mais formidável. Eu sou agitada no meu dia a dia, mas a minha voz, meu tom de voz já está mostrando o quanto eu estou leve, o quanto eu estou calma, o quanto eu estou transformada. Eu recebi a cura física, psicológica, emocional e espiritual. Então, assim, é o que eu desejo para todos, para todos. Venha para aqui e sinta aqui a presença do Espírito Santo dentro de você. É o que eu desejo. Que eu recebi e quero passar isso para quem está vendo. Se você se identificou com esse tema, não ignore essa dor. Há um lugar onde você pode ser tratado, restaurado e você será tremendamente abençoado. E você pode ter mais desse conteúdo no Culto Sarando a Alma. Todas as quintas-feiras, às 19h30, nós estamos ali no Salão Diamante, tratando de temas que vão sarar as feridas da sua alma. E você pode nos seguir também no Instagram, Clínica Jardim de Deus. Inclusive, se você quiser fazer uma pergunta, se você quiser sugerir um tema, você pode enviar para a gente lá no Instagram. E se você quiser mais informações sobre a Clínica Jardim de Deus, no QR Code aqui você encontra nosso contato, que é 319-7220-9899. Deus te abençoe e nós nos vemos nos próximos programas.